estamos de volta com o nosso programa Profissões do Futuro. Hoje entrevistando a Luciana Machado, que ela é uma produtora cultural aqui da nossa região do Vale do Paraíba. Tudo bem, Lu? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tudo caminhando. Vamos lá, né? Vamos lá. Tudo online agora, né? Tudo online, o mundo online, então é uma oportunidade, né? Primeiro, obrigado aí por você ter disponibilizado dessa meia horinha para conversar com a gente. A gente queria entender melhor, né, como que funciona no primeiro momento, né, para as pessoas que são leigas, né, que não sabem como que funciona a profissão de um produtor cultural, um produtor de eventos, né? Como que funciona? Como que você explicaria isso para um estudante, para alguém que está começando a pensar na sua vida profissional? Como você explicaria isso para a gente, Lu? Olha, um produtor de eventos, né, um produtor cultural, ele é o cara que vai lá e viabiliza. Ela é a pessoa que vai lá e viabiliza um monte de ideias, um monte de intenções que podem ter o perfil artístico, ter um perfil institucional, ter um perfil multilinguagem, né? Eu, por exemplo, sempre fui apaixonada por música e eu me tornei uma produtora porque eu só conseguia pensar em fazer show e eu queria ir em show e era o que eu curtia e eu fui atrás de ir aprendendo e eu queria viabilizar. Então, eu acho que a principal característica do produtor é essa vontade de realizar, sabe? Essa capacidade de viabilização mesmo. E para isso você se desdobra em mil, né? E vai juntando as coisas. Aquela coisa, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, acontece, lógico que você tem que tentar, hoje o mercado é muito competitivo, então você tem que tentar estar antenado em tudo que acontece. Depois eu fui estudar isso, mas naturalmente foi pelo meu gosto por música que eu comecei a trabalhar na área, né? E acho que é uma profissão muito multi, né? Porque você tem uma pegada artística, você tem uma pegada de lidar com gente, você tem uma questão de organização que é fundamental, uma questão de prestação de contas, um lado de você ter uma noção de jurídica, porque tudo que você faz tem implicações legais, você tem que ter uma visão multi mesmo, né? É para um profissional multifacetado. É difícil o cara que só souber aquilo, não é esse perfil. Aquele cara que tiver curiosidade sobre tudo, vontade de aprender todo dia, sempre sabendo que você não sabe tudo, mas que você vai no outro dia saber mais um pouquinho, correr atrás. Tem que ter essa disponibilidade interior também, né? E uma firmeza também, porque geralmente você está lidando com equipes, né? E você tem cronogramas, e você tem entregas, e você tem contratantes, então você tem que atender a uma série de demandas que estão na sua mão, né? Sem perder a questão artística, sem perder o refinamento, que é a questão que tudo que está ali, na verdade, é para comunicar uma ideia, né? Para comunicar uma coisa artística, uma mensagem, que muitas vezes é subliminar. Então você tem que estar lidando com essa parte muito pragmática e com a parte subjetiva ao mesmo tempo. Então eu acho que influi essa coisa muito dos dois lados do cérebro mesmo, sabe? Você articular a inteligência pragmática com a parte mais holística. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu expliquei alguma coisa ou só compliquei mais. Não, interessante, né? Porque organizar um evento, seja ele um evento mais cultural, como é o teu caso, né? Artístico, música. Se for pensar assim, é como a gente organizar um aniversário da nossa família. Vamos pensar assim, vou fazer um paralelo, vai. Claro que, guardadas as proporções, né, o aniversário tem um monte de coisas que tem que ser feitas, né, para poder se viabilizar, né? E uma produção de um evento, obviamente, também tem um monte de coisas que precisam ser feitas para se viabilizar aquele evento, né? Então,
pensando naquele aluno, né, que está na escola, está pensando, né, como que ele poderia enxergar essa profissão na vida dele, de modo em que ele tenha uma perspectiva de gerar renda, ou seja, dele falar, puxa, eu estou trabalhando com produção cultural, produção de eventos, mas eu tenho uma perspectiva de poder ter uma renda compatível com o que eu espero para me sustentar. Eu acho que esse hoje é o paradigma dessas profissões, né? Porque está mudando tanto hoje o mundo, tantas profissões estão dizendo que vão acabar. Será que essa profissão é uma que vai acabar? Você acha que vai acabar a profissão de produtora, Luciana? Eu acho tudo que envolve muitos enfoques como essa profissão, né? Eu acho que as profissões que vão acabar são aquelas que são mono, né? Aquelas que são da bitolação, né? E um produtor cultural é tudo menos um bitolado. Ele tem que se desconstruir, se reinventar todo dia para não ficar datado, né? Então, hoje você me pergunta assim, qual seria um caminho para alguém que vai começar a entrar com essa questão de mídias sociais? Hoje até os pequenos comércios produzem peças audiovisuais para promoverem suas vendas. A questão da pandemia hoje força, por exemplo, os municípios, os empreendedores dos municípios a trabalharem com delivery, a oferecerem sua mercadoria de uma outra maneira. Isso é um produto cultural. Quando você vai lá e faz um teaser, você faz uma gravação com um roteiro, que você vai no restaurante e fala, olha, nós vamos filmar esse prato e a cozinheira vai explicar a receita, e olha quantas coisas você está articulando. Você vai lá, faz uma pesquisa, esse prato é o bacana, porque vai dar mais giro, mas ele fotografa bem também, daí você vai conversar com as pessoas do lugar, você vai falar, essa pessoa fala mais legal, é mais desenvolta, né? Daí no final você tem que fazer uma arte, colocar o número, você está fazendo um teaser às vezes para um delivery de pizza, né? E já é um produto cultural, né? Então, essa coisa do se reinventar o tempo inteiro, né? Eu trabalho com produção cultural, ninguém acredita, mas desde os meus 13, 14 anos, né? E mudou tudo, tantas vezes, né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente andava assim com umas calças, que eram uns bolsos grandes, lotadas de ficha telefônica, porque a gente viajava com as bandas e chegava nos lugares perdidos, não tinha GPS, não tinha internet, e você ficava ligando, né, pro produtor local do orelhão com ficha. Se chegar para alguém e falar ficha telefônica, sabe, se eu tivesse ficado estabelecida nesse, eu não estaria assim atuando ainda, né? Então essa coisa do você todo dia falar, não sei nada, eu tenho que entender tudo de novo, né, para se atualizar, porque as linguagens são muito rápidas, né? E você vai aumentando seu repertório de conteúdo, né? E assim, acho que olhar com paixão mesmo para qualquer coisa que você vai fazer. Aquele produto que você está fazendo ali, naquele momento, se eu não tiver uma verdadeira empatia, eu não pego para fazer, porque não dá certo. Sabe, você tem que estar afim de fazer aquilo, não importa se você vai estar montando um curso, organizando um show, se é um evento ao vivo, se você vai entrar num estúdio com uma banda, não importa. Naquele momento aquilo ali tem que ser, teus olhos têm que brilhar com aquilo, você vai ter que olhar e falar assim, o que eu vou fazer aqui para isso ficar fantástico, sabe? Essa é a graça, sabe, de você trabalhar com produção artística, e você não tem muita monotonia, né? Porque as pessoas às vezes reclamam do mercado, e eu acho que se você tiver com disposição e com uma rede de relacionamento bacana, né? Porque produção cultural é basicamente ligar as pessoas, ligar os pontinhos, sabe? Aquela pessoa tem um conteúdo que seria legal estar naquele projeto, tem aquele espaço que tem o cara que faz a agenda, vamos colocar essa pessoa para falar com essa, olha, aquele cara tem um olho bom para fotografia, mas talvez falte ele um curso, se chega ali, dá um toque, vamos fazer um curso, assim, e assim você vai montando, né? Essa conjugação, né, de você identificar recursos humanos e possibilidades de ação, né, e você vai criando em cima disso. Eu acho que é mais ou menos isso. E aí eu acho que o mercado anda. Se você tiver com essa disponibilidade, de vontade mesmo de trabalhar com o coração aberto e com a cabeça aberta, eu acho que vai. Lógico que não é esse mar de rosas também, tem as épocas mais complicadas e tal, mas hoje eu acho que o cara que for trabalhar com produção, ele tem que estar muito atento aos editais, né, às leis de incentivo,
mas também está identificando no ambiente dele as possibilidades de negócio, né? Olhar para tudo com uma curiosidade mesmo. Será que isso aqui não dava para fazer aquilo? E tá o tempo inteiro se questionando mesmo e conversando e colocando as possibilidades e tentando aumentar a sua rede, né? Porque assim, tentando não perder os contatos com as pessoas e tentando contribuir, né? Porque às vezes você não diretamente, às vezes você não vai ser remunerado com alguma coisa, mas você está abrindo uma porta, sabe? Você está ganhando experiência. Eu trabalhei muitos anos como assim, até meus 18, 19 anos, sem remuneração em alguns casos, porque eu queria ganhar bagagem, eu queria ganhar experiência. Eu falava, deixa que eu vou, que eu ajudo a fazer isso, a fazer aquilo, meio que como seria um estagiário hoje em dia, que não tinha naquela época a profissão produtor cultural, muito menos estagiário, né? Então ficar ligado nas possibilidades de estágio, eu acho que é importante você entrar no meio, né? Aí a coisa começa a rolar. Então, e falando ainda sobre a profissão, eu sei que são bem poucas universidades que oferecem um curso de produtor cultural, né? Parece que a UFRJ tem, a Federal da Bahia. Como que a pessoa faz? Por exemplo, tem um jovem que ele vê que ele gosta disso, ele fez alguma coisa na escola já, organizou algum evento na escola e ele queria se capacitar. Só que é muito limitadas as fontes de universidades que oferecem um curso desse. Como que ele poderia fazer nesse caso? Eu acho que tem uns cursos livres, né? Assim, os municípios geralmente eles têm ou uma fundação cultural ou uma secretaria de cultura, uma diretoria e esses órgãos públicos eles tentam estar colocando uma capacitação, né? No âmbito estadual tem as oficinas culturais, oficinasculturais.org.br mesmo, que dá para procurar, que tem muito curso de gestão, né? E tá atento aos projetos culturais que acontecem naquele ambiente, né? Então você está em Taubaté, você está em São José dos Campos, ficar ligado com o movimento ali, porque geralmente os projetos culturais têm contrapartidas com a parte de formação, né? Então ali para quem se interessa, fala, puxa, é mais ou menos isso que eu queria fazer, porque também dentro de uma produção cultural você tem muitas etapas. Você tem a pessoa que trabalha mais com coordenação, que é o que eu faço, tem a pessoa que é mais focada na produção audiovisual, mais focada em fotografia, tem a pessoa que fala assim, puta, eu manjo de áudio, tenho um ouvido bom, daí você já vai para aquela produção mais de fazer um curso para técnico de som, técnico de luz. Então tem muitos caminhos dentro disso, né? Você tem que se aproximando e conversando com as pessoas, porque hoje ainda tem uma quantidade um pouco maior de Senac oferece produção cultural agora em âmbito de graduação, que é bacana também. Aumentou um pouquinho, assim, e tem algumas opções online também. Pós-graduação tem bastante coisa daí. Mas para a pessoa, então, começar a atuar, ela não necessariamente tem que ter uma faculdade, né? Ela pode ter um pouco de experiência, pode produzir algumas coisas e começar a fazer, né? Não é uma coisa falar, não, sem faculdade não dá. Dá sim, né? Só ela se dedicar. Eu acho que o cara tem que começar, porque em produção cultural, mais do que tudo é sua vivência no meio, né? Mais do que tudo é você entender aquela linguagem, assim, porque não é uma profissão... Por exemplo, você vai falar de direito. Direito, o cara vai entrar, ele vai começar como estagiário, ele vai fazer busca de processo, tem um roteiro, né, pré-estabelecido. E na vida de produtor cultural, não. Você meio que escreve o seu roteiro, sabe? Então, você tem é bom você se aproximar dos núcleos que estão produzindo alguma coisa. Você gosta de teatro? Começa a acompanhar aquele grupo, começa a entender como é que é a montagem, começa a entender quem que escreve a peça, como é que é o ensaio, posso assistir. Essa aproximação que vai te dando um entendimento daquele ambiente, né? Que, assim, de uma produção para outra, as estruturas são completamente diferentes, né? Assim, eu trabalhei, assim, com estruturas muito grandes, com estruturas muito precárias e muitas vezes na precária você faz produtos culturais muito mais legais até. Então, essa disponibilidade mesmo, né? Bacana. Então, quer dizer, não dá para a pessoa usar como desculpa que ela, mas eu não tenho faculdade, então não posso fazer. Muito pelo contrário, corre atrás,
Não dá. Ver os cursos que tem na tua cidade, sempre vai ter um curso ali acontecendo, participa dos cursos, se dedica, começa a olhar, abre a cabeça para as possibilidades, porque como você mesmo diz, né, dentro da produção, ela pode ir para o caminho da produção audiovisual, dentro da produção do evento, ela pode ir para o caminho, sei lá, da assistência de produção, que é a que ajuda o produtor, né, já está com o pezinho ali. Ela não tem como ela ser o produtor, mas ela pode ser um assistente, ou pode ser um estagiário, né? Ele pode trabalhar com o conteúdo, a comunicação. Então tem várias vertentes, né, dentro da produção que ela pode exercer a função dela, né? E achei isso muito legal, porque não é só organizar, né? Não, o advento da pandemia forçou a barra com essa questão de muito das lives tal, que a gente fala, né, que não aguenta mais as lives e tal. Mas ao mesmo tempo, para se capacitar, multiplicou. Nesse momento está mais fácil do que nunca você jogar um Google lá e falar assim, cursos livres, oficinas livres, produção cultural. O que vai aparecer de coisa gratuita para você fazer, com carga de 12 horas, 20 horas, que é um bom começo para você já começar a ir entendendo, né? Acho que nesse sentido abriu bastante oportunidade. Sim, sim. Agora, conta um pouquinho mais da tua experiência, de onde você já trabalhou. Fala um pouco pra gente, onde você está trabalhando hoje também, inclusive. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente saber, porque isso também a gente entende que é como se fosse um reflexo, né? Como você tem mais tempo na profissão, você começa a colher uns frutos aí, né, dessa trajetória que você tem, que toda profissão é assim, né, na medida em que você vai se dedicando, vai fazendo as entregas, buscando dar o melhor de si, e as pessoas vão te reconhecendo, e aí você vai conseguindo galgar outros caminhos, outras frentes. É o resultado natural de toda profissão, cuja pessoa tem uma dedicação, tem um coração, está buscando fazer com excelência, né? O resultado sempre é esse, é sempre o desenvolvimento dentro da profissão, dentro do projeto e assim por diante. Então, conta como foi esse seu crescimento aí. Fala um pouquinho aí dos festivais também que já tiveram, que eu sei que você já fez, acompanhando grandes bandas aí. Conta um pouquinho disso pra gente, vai. Deixa o pessoal saber também da sua trajetória lá de trás, que eu sei que você tem. Olha, atualmente eu estou diretora de Turismo e Cultura de São Luís do Paraitinga, que é uma cidade aqui do Vale do Paraíba. Tem um capital cultural muito grande, né? A cidade famosa pelas marchinhas, mas fora isso tem um trabalho de formação musical, principalmente muito, muito grande, e muitas manifestações de culturas tradicionais, tem um patrimônio arquitetônico muito diferenciado. Então foi um desafio mesmo vir para cá nesse momento, porque eu vim para cá esse ano, bem no começo da pandemia, e é uma cidade que vive do turismo cultural, então a gente está se desdobrando para criar, já estruturando a retomada mesmo, para superar essa fase, né? Aqui tem um carnaval, um dos carnavais, talvez o carnaval mais tradicional do estado de São Paulo. É uma cidade de 10 mil habitantes, que durante o carnaval a gente chega a receber 150 mil pessoas. Eu tenho trabalhado no carnaval daqui a alguns anos, por isso até surgiu a oportunidade de eu vir para cá, né? Eu trabalhei 4 anos ou 5 anos fazendo a coordenação das oficinas culturais no Vale do Paraíba e Litoral Norte também, com essa parte de capacitação. E logo que eu fiz 17 anos, eu fui para São Paulo, eu morava em Jacareí. Eu trabalhei em várias gravadoras, em várias casas de shows, né? Trabalhei bastante tempo na Cogumelo, que é a gravadora que descobriu Sepultura, o Pato Fu, né? Trabalhei bastante tempo com Angra, que foi uma banda de heavy metal melódico, que teve bastante projeção também, que tinha como vocalista o André Matos, né? E fiz programação de muitas casas. Eu trabalhei como coordenadora da virada cultural de vários municípios, trabalhei em alguns equipamentos públicos na APA como coordenadora de produção também. E acho que mais ou menos isso. E fiz muito projeto meu solo também, porque eu tenho a minha empresa faz alguns anos, né?
Então, eu tenho produzido as coisas que eu acredito também, assim, do zero, né? Tem algumas coisas que eu tenho falado assim, eu quero fazer isso. Eu fiz um festival em Santa Branca, que era uma coisa que eu queria fazer, que chamava Vale das Artes. Que mais que eu fiz? Eu fiz tantas coisas nos últimos anos que eu nem consigo me lembrar de tudo. Mas tenho trabalhado direto, principalmente com essa produção diferenciada do Vale do Paraíba. Eu cresci aqui, fui para São Paulo, fiquei 20 e tantos anos em São Paulo. Depois que eu voltei, eu me apeguei mesmo a essa produção do Vale e tenho trabalhado bastante nessa área. Faço muita avaliação de projeto, faço projetos também para empresas que querem começar a investir na área de cultura. Dou muita capacitação para elaboração de projetos também. Participo de comissões de avaliação de projetos culturais. A gente fazemos de tudo um pouco, assim. E eu gosto muito da parte de formação. A parte de formação eu acho que é muito estratégica, porque hoje o que a cultura significa economicamente para o país, para a nossa região, poucas pessoas sabem de quanto gira toda essa atividade, sabe? E a gente precisa estar capacitando constantemente aí quem está chegando, né? Porque é uma maneira de você trabalhar com uma sustentabilidade, você dar asas para as pessoas, sabe? Dar asa para as pessoas criarem, para as pessoas sonharem com um mundo melhor, com coisas mais bacanas, de uma maneira ética. Então esse trabalho de produção cultural, ele tem muito a ver com você acreditar num modelo de desenvolvimento sustentável em vários aspectos, sustentável ambientalmente, sustentável culturalmente, das pessoas, sabe, se identificarem com de onde elas são, por que elas estão ali. Então isso dá uma referência para a pessoa muito bacana, sabe? Eu fui me reencontrar com a minha região depois, sabe, já depois dos 30 e tantos anos, que eu falei, nossa, essa cultura, ela me diz respeito, eu sou produto disso, né? Então é muito engraçado esse caminho que você faz para daí você se reencontrar com a sua raiz mesmo. E essa questão que permeia o fazer artístico mesmo, que é a questão ética, né? Quem trabalha com arte tá ali para provocar o pensamento crítico, a reflexão, sabe? O comportamento ético, né? A arte é a vanguarda, a arte está ali para fazer a sociedade ser um pouco melhor, né? E vivendo o que a gente está vivendo, essa barbárie que a gente está vivendo, a arte é cada vez mais necessária e cada vez mais a gente tem que estar envolvendo os jovens, e a gente está para instigar esse pensamento crítico mesmo, esse comportamento ético, para passar o pouco que a gente sabe, para a gente estar multiplicando, porque só vai ficar bom se ficar bom para todo mundo, sabe? Não dá para ficar bom só para uma parcela. Então a gente tem que multiplicar esses saberes mesmo e ir melhorando aos pouquinhos, gradualmente, a condição de todo mundo, porque a gente vive num país rico demais, culturalmente muito rico, naturalmente muito rico, e sabendo organizar essa história direitinho, dá para ficar razoável para todo mundo, sabe? A gente tem que pensar nesse pensamento coletivo mesmo e multiplicar os benefícios, né? De uma maneira que a gente multiplique esses benefícios que a gente tem acesso. Acho que é isso. Bacana, bacana. Quando você estava falando, eu estava me lembrando de uma informação numa época que o Ministério da Cultura enviou. Foi um estudo que foi feito, que hoje que a gente chama de cultura, né? Que agora eles estão chamando de economia criativa também, o quanto que gera de emprego no país, né? Então eles, numa conta assim, gerava assim muito mais emprego e renda do que a indústria automobilística, por exemplo. Sem dúvida. Que as fábricas de carro, concessionária. Então, você vê o potencial que tem e a demanda que tem por pessoas qualificadas também, né? Então, tá um pouco reprimido agora em decorrência da pandemia. Mesmo assim, existem alguns incentivos que estão sendo dados por conta das legislações para compensar essa falta do recurso, né, que é a Lei Aldir Blanc, etc. Né? Mas para depois desse momento, você vê que vai ter um boom novamente, só que as pessoas precisam estar preparadas, né? Elas precisam estar prontas para poder dar continuidade nisso, né? Essa questão da economia criativa, que assim, antes a gente pensava em arte como base, né? Arte assim, em linguagens mais acadêmicas, o eruditos e tal. Num segundo momento chegam
cultura como essa pegada da produção popular, né? Então antes você falava muito de balé, ópera, música instrumental, produção artística. Até os anos 70 era mais ou menos isso que se era considerado uma produção artística. Nos anos 80 entra todo o peso da produção cultural, né, de uma maneira mais popular, né, e as culturas tradicionais, tudo isso. E num terceiro momento engloba a questão da criatividade. Então hoje quando a gente fala que na mesma linha da produção cultural, a parte da cultura expandida, a economia criativa, aí entra os setores que envolvem qualquer tipo de capital intelectual. Então a gente está falando de design, a gente está falando de moda, a gente está falando de gastronomia, de publicações, de todos os desmembramentos de audiovisual, de tudo que você começa a ter a possibilidade de fazer um registro e multiplicar. Esse trabalho de mídias sociais, que é a publicidade elevada a você chegar o mais perto do refinamento de quem que é teu cliente final, né? Então tudo isso é economia criativa, né? Tudo isso envolve o capital intelectual. E esses não é muito fácil de você fazer inteligência artificial entrar no seu lugar, né? Você não passa pela questão da mecanização, do Fordismo e tal. Aí quando você falam, né, que as profissões que não vão ser substituídas são aquelas que o calor da mão, né? Então a enfermeira não vai ser substituída, porque a enfermeira vai estar lá para segurar a sua mão na hora que a situação não estiver bacana, né? E a pessoa que tem que ter a capacidade de olhar para o entorno e fazer as conexões, né? De olhar no olho e entender o que está acontecendo ali, que envolve empatia, né? Essas assim vão ser difíceis de a inteligência artificial vir e ocupar o espaço. O que é só repetir, só replicar, a gente vai dançar mesmo. Isso aí as máquinas vão fazer. Por um lado vai ser bom, porque a gente vai fazer coisas mais bacanas, né? Mas a gente tem que estar aberto para isso, para essa criatividade, para essas novidades, sabe? O incerto, as coisas desconhecidas, a gente tende a temer, né? Mas também é uma chavinha que você vira, me pegar e falar, não, eu não conheço, mas eu quero saber, eu tenho afinidade com isso. E quando você está numa fase, assim, da adolescente, pré-adulto, assim, você tem uma coragem do tamanho do mundo, então é essa hora de ganhar o mundo, sabe? De pegar e falar assim, o que eu gosto de fazer? Porque o que eu gosto de fazer, se eu correr atrás e me capacitar, eu vou ser melhor nisso do que numa coisa que eu não goste, sabe? É no que eu gosto que eu tenho que ir, né? E todo mundo... E ouvir um pouco também a voz interior, né? Assim, o que meu coração me diz, né? Acho que é mais ou menos isso. Essa profissão não vai... A gente vai continuar trabalhando ainda um tempo. Vamos ter trabalho bastante aí pela frente. Curioso você ter falado isso, Luciana, porque quando a gente entrevistou o Chico Abelha, que ele é um youtuber, né? E entrevistamos o Guilherme, e eles falaram a mesma coisa. O Guilherme que ele é especializado em UX, né? Experiência do usuário, né? Que é uma profissão também muito recente agora, né? O próprio youtuber mesmo não é uma coisa que tem tanto tempo assim, né? E o que eles falaram é isso, faz o que você gosta, procura fazer o que você gosta, o que vem do teu coração. Se você fizer isso, o resultado vai ser o dinheiro, mas o mais importante, você vai ser feliz no que você está fazendo, né? Porque as pessoas às vezes se preocupam só em correr atrás daquilo que dá o dinheiro para ela se sustentar. Tudo bem, faz parte, cada um está no seu tempo, mas falando especificamente, quando é um jovem, né, que tem uma condição mínima para poder pensar com mais calma o que ele quer da vida dele e investir tempo para isso, né, então que ele se preocupe de fato em fazer o que gosta. Olha, o que eu tenho tesão em fazer, o que eu imagino fazendo por muito tempo. Então é aquilo, né? Sem dúvida, concordo sim. E aí, quando você vai atrás do que você gosta, os caminhos se abrem, né? Porque naturalmente você não vai precisar se obrigar. Por exemplo, música. Eu sempre fui apaixonada por música. Então, para mim, não era um sacrifício querer aprender mais e mais, e entrevistar e ler. Para mim, sempre foi prazeroso fazer isso, né? Imagina que chato seria se eu tivesse que ficar lendo sobre um assunto que eu não tenho nenhuma empatia,
né? Que complicado que ia ser, né? Então, Verdade. eu acho que o caminho é mais ou menos isso. Daí você não tem verdade para falar aí, porque qualquer profissão vão ter dias bons e vão ter dias difíceis e vão ter fases. Mas se você tá naquele caminho que você acredita, faz mais sentido você passar pelos perrengues, sabe? E te ver aquela força interior de falar, mas eu faço o que eu acredito, né? Você também faz o que você acredita, né? Claro, Então, senão não tinha graça. senão vamos pra praia, ficar na praia é melhor, né? Ficar lá na praia, né? Com certeza. Bom, legal. Obrigado, Lu. Obrigado aí. Nosso tempo já esgotou. Obrigado pela essa entrevista. Parabéns aí pelo seu trabalho brilhante, né, de tantos anos. Você é referência aqui na nossa região. Por isso que eu falei, puxa, precisamos entrevistar a Luciana, né? E dizer também aí para quem está assistindo esse vídeo, que está pensando em que profissão seguir diante desse momento que a gente está de transição do mundo das profissões, né? Principalmente os jovens que estão hoje aí cursando o ensino médio ou que terminaram o ensino médio, mas não ingressaram numa universidade, né? Para que eles possam olhar, assistir esses programas e buscar algo que realmente venha do coração, ter mais calma, né? Não tomar de impulso de entrar numa faculdade. Não necessariamente você tem que entrar logo depois que você termina seu ensino médio, né? Dá para dar um tempo, dá para esperar, arruma um trampo, vai correndo atrás, faz alguns cursos livres, né? Para daí poder amadurecer um pouco mais as ideias, ver o que você gosta de fazer e daí poder seguir nesse caminho com mais firmeza, né? Eu acho que é isso que eu sinto assim dessas 3 entrevistas com pessoas que são tão convictas daquilo que fazem, né? Se você pegar, por exemplo, o Chico Abelha, ele começou a ser youtuber tem 10 anos, entendeu? Ele já tem 60 e tantos anos. Então não é uma coisa assim, mas agora eu já estou velho, não dá. Claro que dá, sempre dá, né? A hora que você encontra o seu lugar, né, você pode seguir, independente da idade que você tenha, e você vai alcançar, né? Então isso é o que eu sinto, assim, né, das entrevistas que eu fiz, né? É isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você, meu amigo de tantos anos, né? E a oportunidade de estar falando com o pessoal aí que tá pesquisando, tá tentando se capacitar, né? Ouvir o coração, perseverança, né? E tocar em frente, tocar em frente. Tem muita coisa boa aí, né? A gente tem ouvido falar muito sobre coisas pesadas e a vida é linda, meu. Tem tanta coisa maravilhosa pra gente fazer, a gente vai dar essa volta, sabe, nessa situação, vamos superar tudo isso, vamos em frente. Legal, legal. Obrigado, Lu, mais uma vez, agradeço. E que esses programas possam aí inspirar essas pessoas, viu? Pessoas como a Luciana, que são referência pra gente, possam inspirar outras pessoas que estejam assistindo a seguir o seu sonho, realizar o teu sonho. É por isso que a gente fez essa série aí desses 3 primeiros capítulos dos Profissões do Futuro. Em breve a gente vai ter mais oportunidades para entrevistar mais pessoas e que isso possa inspirar essas pessoas a seguir, a realizar os seus sonhos. Valeu, gente. Obrigado, Lu. Até uma próxima e a gente vai se falando. Tchau. Tchau.